Salmo 19. Muito sábio é aquele que lê tanto o livro do mundo quanto o livro da palavra. E os lê como volumes da mesma obra, e sobre ele tem a seguinte percepção: meu pai escreveu ambos. Charles Haddon Spurgeon. Esse salmo faz um contraste perfeito com o 8º salmo. Evidentemente, composto no anoitecer, e deveria ser lido em conexão com ele, pois provavelmente foi escrito na mesma época. E como ambos são canções de louvor, derivadas de fenômeno natural, são, portanto, adequados à vida rural e pastoril. John Mason Good. Como Aristóteles tinha dois tipos de livro de escritos, um chamado esotérico, para seus ouvintes comuns, e outro chamado acroamático, com estudos mais aprofundados, para seus alunos particulares e conhecidos mais próximos. Da mesma forma, Deus tem dois tipos de livros, como Davi sugere neste salmo, a saber, o livro de suas criaturas, um livro trivial para todos os homens no mundo, versículo 1 ao 6, e o livro de suas escrituras como que uma constituição para o seu povo, a igreja, versículo 7 e versículo 8. Os céus proclamam, ou seja, fazem os homens declararem a glória de Deus por causa de sua estrutura, seus movimentos e sua influência tão admiráveis. A pregação dos céus é maravilhosa em 3 aspectos. Primeiro, como pregação constante, durante toda a noite e todo o dia sem intervalo, versículo 2. Segundo, como pregação feita em todo tipo de linguagem, versículo 3. Terceiro, como pregação feita em todas as partes do mundo e em todas as paróquias de todos os locais, e em todos os locais de todas as paróquias, versículo 4. Eles são pastores diligentes, pois pregam em todos os momentos, e são pastores instruídos, visto que pregam em todas as línguas, e são pastores católicos, já que pregam em todas as cidades. Este é o manual de Deus, podemos dizer, para todos os tipos de pessoas. Homens pagãos leem seu manual, mas os cristãos são bem familiarizados com sua Bíblia. John Boyce. Versículo 1. Os céus proclamam a glória de Deus. O livro da natureza tem 3 páginas, céu, terra e mar, das quais o céu é a primeira e a mais gloriosa, e por meio de sua ajuda somos capazes de ver as belezas das outras 2. Aquele que começa a ler a criação, estudando as estrelas, começa o livro no lugar certo. Os céus, o plural é utilizado por sua variedade, abrangendo os céus aquosos com suas nuvens de inúmeras formas, os céus aéreos com suas calmarias e tempestades, os céus solares com todas as glórias do dia e os céus estrelados com todas as maravilhas da noite. O que o céu dos céus deve ser ainda não adentrou ao coração do homem, mas ali, supremo, todas as coisas proclamam a glória de Deus. Não é meramente a glória que os céus declaram, mas sim a glória de Deus. O firmamento anuncia as obras das suas mãos, não uma obra qualquer, mas a obra de suas mãos. A vastidão está repleta das obras das mãos habilidosas e criadoras do Senhor. Na vastidão acima de nós, Deus exibe sua bandeira estrelada para demonstrar que o rei está em casa, e ergue o seu bastão, de modo que os ateus vejam o quanto ele despreza as denúncias que fazem dele. Aquele que olha para o firmamento e então se declara ateu, rotula-se simultaneamente de tolo
e mentiroso. Charles A. Spurgeon. Os céus revelam a sua sabedoria, seu poder, sua bondade. E assim não há uma criatura sequer, ainda que de tamanho ínfimo, que não nos revele o Criador. A quem devemos adorar, assim como um cômodo repleto de espelhos exibe o rosto em cada ângulo. Da mesma forma, todo mundo exibe a misericórdia e a bondade de Deus. E ainda que seja visível, revela um Deus invisível e seus domínios invisíveis. Anthony Burgess. Durante a Revolução Francesa, Jean-Bon Saint-André, o revolucionário de Vendée, disse a um camponês: eu removerei todos os seus campanários, de modo que você não terá mais objeto algum que os lembre desta sua velha superstição. O camponês respondeu: mas você não tem como nos tirar as estrelas. John Bates, em Enciclopédia de Verdades Morais e Religiosas. Versículo 1 e 2. A leitura literal do primeiro e do segundo versículo pode ser a seguinte: os céus falam sobre a glória de Deus. O firmamento exibe a obra de suas mãos. Um dia despeja discurso sobre o outro. Uma noite exala conhecimento sobre outra. Henry Craig. Versículos 1 a 4. Ainda que todos os pregadores da terra se omitam e toda boca humana deixe de propagar a glória de Deus, os céus jamais deixarão de declarar e proclamar sua majestade e glória. Ainda que a natureza seja calada e silenciada quando o sol em sua glória alcança o zênite no céu azul, ainda que o mundo conserve sua festividade silenciosa no momento em que as estrelas brilham mais radiantemente à noite, ainda assim o salmista diz que eles falam. Sim, o silêncio é em si um discurso. Basta haver ouvidos para escutá-lo. Augustus T. Tulloch. Versículo 2. Um dia discursa a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite, como se um dia continuasse a história onde o anterior a deixou e cada noite entregasse à outra o magnífico conto. Charles A. Spurgeon. Um dia que discursa ao outro é um dia que ensina o outro. Versículo 3. Não há linguagem. Não direi que a voz de Deus não foi ouvida. Sua voz pronunciou-se tão estrondosamente na quietude quanto um trovão ribombante. John Gadsby. Versículo 4 a 6. O início da dispensação do Evangelho foi apresentado por Cristo. Como foi apresentado por Cristo é chamado de Sol da Justiça, Malaquias 4:2. Mas essa dispensação do Evangelho inicia-se com a ressurreição de Cristo. Aqui, o salmista diz que Deus dispôs uma tenda nos céus para o sol. Então Deus o Pai preparou uma morada no céu para Jesus Cristo. Ele estabeleceu um trono para Cristo no céu, para onde Jesus ascendeu após ressuscitar. Então, quando Cristo ressuscitou da sepultura, ascendeu às alturas dos céus, acima de todos os céus. Mas ao fim do dia das boas novas, ele descerá novamente para a terra. Aqui é dito que o sol ressurreto se regozija como herói a percorrer o seu caminho. Então Cristo, quando ressuscitou, surgiu como homem de guerra, como o Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na batalha. Jonathan Edwards. Versículo 5. O qual, como noivo, Cristo é o noivo, a natureza humana a noiva. Aqui ocorre a junção, bendita a união de ambos em uma pessoa em seu casamento. A melhor forma de reconciliar duas famílias em desacordo é efetuar um casamento entre elas.
Desta forma a palavra se tornou carne e habitou entre nós no mundo para que ele, por meio disso, nos concedesse paz, reconciliando Deus com o homem e o homem com Deus. Meu pecado é o seu pecado e a sua justiça é a minha justiça. Aquele que não conhecia pecado tornou-se pecado por amor a mim, e eu, por outro lado, não tenho nada de bom, passei a ser justiça de Deus em Cristo. John Boyce. Versículo 6. E nada refoge ao seu calor. As entranhas da terra estão repletas do antigo produto dos raios solares, e até mesmo as cavernas mais profundas da terra sentem seu poder. Onde não há luz, o calor e outras influências mais sutis encontram seus caminhos. O caminho da graça de Deus é sublime, amplo e repleto de sua glória. Em todas as suas formas deve ser admirado e estudado com diligência. Jesus, como um sol, habita em meio à revelação, fazendo morada entre os homens em todo o seu resplendor, alegrando-se como noivo de sua igreja, por revelar-se aos homens e, como campeão, alegra-se em ganhar renome para si. Ele cria um circuito de misericórdia, abençoando os cantos mais remotos da terra. A terra recebe calor do sol e, por condução, uma parte desse calor penetra a crosta de nosso globo. Por convecção, outra porção é carregada até a atmosfera e aquece. Outra porção é radiada para o espaço, conforme leis ainda incompreendidas, mas que estão evidentemente conectadas com a cor, a composição química e a estrutura mecânica de partes da superfície da Terra. Edwin Sidney em Conversas sobre a Bíblia e a Ciência. Não é somente no topo da montanha que Cristo brilha, pois no dia anterior à sua ressurreição plena, seus raios, ainda que invisíveis para o resto do mundo, formavam a glória ao redor da cabeça de seus profetas que o viam, enquanto que para grande parte da humanidade ele ainda permanecia sobre o horizonte. Contudo, agora que Cristo ressuscitou, ele derrama sua luz pelo vale, assim como sobre a montanha, e não há ninguém, pelo menos nestes países, que não receba alguns raios dessa luz, exceto aqueles que se abrigam e se escondem nas escuras cavernas do pecado. Ele não apenas clareia o entendimento, mas também amolece, derrete e aquece o coração para que ame a verdade, e chama à existência frutos dela, e colhe o fruto que chamou à existência. E isto para a menor planta que se arrasta pelo solo e para a árvore mais alta. Julius Charles Allen. Versículo 7. A lei do Senhor é perfeita, e com isto ele não fala apenas da lei de Moisés, mas da doutrina de Deus, toda a extensão e norma do escrito sagrado. Não há redundâncias e omissão na palavra de Deus e no plano da graça, porque então os homens tentam pintar esse lírio e dourar esse ouro refinado. O Evangelho é perfeito em todas as suas partes e perfeito como um todo. É crime acrescentar-lhe algo, traição alterá-lo e delito retirar-lhe algo. Restaura a alma. O grande meio de conversão de pecadores é a palavra de Deus, e quanto mais perto nos mantermos dela em nosso ministério, maiores são as chances de sermos bem-sucedidos. É a palavra de Deus, e não os comentários dos homens sobre a palavra de Deus, que tem grande poder sobre as almas. Versículo 8. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. Note o progresso. Aquele que foi convertido foi em seguida transformado em sábio e agora tornou-se feliz.
Essa verdade que certamente justifica o coração, concede alegria ao coração justo. Charles Haddon Spurgeon. Quão odiosa é a profanidade desses cristãos que negligenciam as santas escrituras e se entregam à leitura de outros livros. Quantas horas preciosas tantos gastam, e não somente em dias de trabalho, mas dias santos, em romances tolos, histórias fantásticas, poemas lascivos. E por que contentar-se em ser animado e satisfeito, quando só se pode obter alegria plena neste santo livro? Outros livros podem nos consolar nas tristezas exteriores, mas não dos medos interiores. Eles podem alegrar a mente, mas não acalmam a consciência. Podem acender algumas faíscas reluzentes de alegria, mas não aquecem a alma com um fogo duradouro e firmes consolações. Concedendo-lhe Deus um ouvido espiritual para julgar coisas acertadamente, você então conhecerá que não há sinos como os de Arão, nenhuma harpa como a de Davi, nenhuma trombeta como a de Isaías, nenhuma flauta como a do apóstolo. E você confessará com Pedro Damião que esses escritos de oradores pagãos, filósofos, poetas, que antigamente eram agradáveis, são agora enfadonhos e rudes em comparação ao consolo das Escrituras. Nathaniel Hard. Ilumina os olhos. Se a visão turva de tristeza ou pecado, a Escritura. Se a visão turva de tristeza ou pecado, a Escritura é um habilidoso oftalmologista. E deixa os olhos límpidos e claros. Olhe para o sol e ele acabará com seus olhos. Olhe para a luz do sol do Apocalipse e seus olhos serão iluminados. A pureza da neve cega o viajante dos Alpes, mas a pureza da verdade de Deus tem efeito contrário e cura a cegueira natural da alma. Boa coisa é mais uma vez observar a gradação. O convertido se torna um discípulo e depois uma alma jubilante. Ele agora obtém olhos perspicazes e, como homem espiritual, discerne todas as coisas, ainda que ele próprio não seja discernido por homem algum. Versículo 9. Permanece para sempre. Quando governos de nações são abalados pela revolução e antigos estatutos são rechaçados, é consolador saber que o trono de Deus é inabalável e sua lei inalterável. Versículo 10. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado. A metáfora ganha mais força ao desenvolver-se. Ouro, muito ouro, ouro depurado. É bom, melhor, ideal e, portanto, não deve apenas ser desejado com a avidez do avarento, mas com muito mais do que isso. Os homens falam de ouro sólido, mas o que é tão sólido quanto a verdade sólida? Pelo amor ao ouro, os prazeres são repudiados, facilmente renunciados e a vida é ameaçada. Não devemos estar prontos para agir da mesma forma pelo amor à verdade? Charles Haddon Spurgeon. E são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Não há diferença estabelecida para nós entre a iguaria que é o mel no favo e o mel que dele já fora retirado. Samuel Burder, em Hábitos Orientais. Versículo 11. Além disso, por ele se admoesta o teu servo. Um certo judeu havia desenvolvido um plano para envenenar Lutero, mas foi desiludido por um amigo fiel que enviou a Lutero um retrato do homem com uma admoestação contra ele. Com isto, Lutero reconheceu o assassino e escapou de suas mãos.
Assim a palavra de Deus, ó cristão, mostra a você o rosto das luxúrias que Satanás emprega para destruir seus consolos e envenenar sua alma. G.S. Boyes, em Conjunto Ilustrativo para Pregadores e Mestres. Em os guardar a grande recompensa, há um salário, um excelente salário. Não recebemos vencimentos de dívidas, mas ganhamos os rendimentos da graça. Charles Haddon Spurgeon. Não apenas em guardar, mas em os guardar a grande recompensa. Não somente em guardar, mas guardar todos a grande recompensa. Thomas Brooks. Versículo 12. Quem há que possa discernir as próprias falhas? Aquele que melhor conhece a palavra, melhor conhece a si mesmo. Mas até mesmo este entrará em um labirinto de fascinação com o que não sabe antes de subir ao monte de felicitações por aquilo que sabe. Charles Haddon Spurgeon. Ninguém consegue compreender seus erros em toda a sua profundidade. Nessa questão há dois aspectos a considerar. Primeiro, uma concessão. Segundo, uma confissão. As Escrituras afirmam que todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. A totalidade do homem na natureza é como a árvore cortada na raiz que dá frutos estragados. A totalidade do homem na vida é como um instrumento desafinado que emite ruído áspero a cada toque. E se não conseguimos compreender nossos erros, certamente seu número é muito grande. Robert Abbott. Se um homem não se arrepende até ter confessado todos os seus pecados nos ouvidos de seu Pai Celestial, se um homem não for absolvido de seus pecados até que seus pecados sejam contados em narrativa e número aos ouvidos do sacerdote, nesse caso, como disse Davi, ninguém pode compreender e muito menos então enunciar todos os seus pecados. Ai de mim! Não seria um homem por esta doutrina completamente afastado do arrependimento? John Bradford, mártir. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Profeta Jeremias, livro de Jeremias, capítulo 17, versículo 9. Não há aritmética que possa enumerar os nossos pecados. Antes que possamos contar 1000 deles, teremos cometido mais 1000. Thomas Adams. Absolve-me das que me são ocultas. Perdoe os pecados até que são ocultos. Pecados secretos, como conspiradores escusos, devem ser caçados. Caso contrário, causarão um prejuízo mortal. É muito bom entregar-se em oração a respeito deles. No Conselho Luterano da Igreja de Roma, foi aprovado um decreto afirmando que todo cristão verdadeiro deveria confessar seus pecados, todos eles. Uma vez por ano ao sacerdote acrescentaram a esta declaração que não há esperança de perdão a não ser que se observe este decreto. A que se pode igualar a absurdidade de um decreto como esse? Supõem eles serem capazes de nomear seus pecados tão facilmente como contam os seus dedos? Charles Haddon Spurgeon. Desventurado homem que sou, disse Paulo. Miserável homem que sou, disse Paulo. Quem me livrará do corpo dessa morte? Em verdade, irmãos, não era o pecado distante, mas em casa. Não era o pecado exterior, mas dessa vez interior. Não era o pecado de Paulo com homens, mas o pecado de Paulo dentro de Paulo. Rebeca estava exausta de sua vida, mas lemos e constatamos não se tratar de inquietações exteriores, mas de dificuldades domésticas. Por causa das filhas de Et, dentro de casa, aborrecida estou da vida. Então, o escuso e secreto nascimento da corrupção em Paulo,
As obras dessa corrupção eram a causa de sua luta, era a base de sua exclamação e seus desejos. Quem me livrará? Obadiah Sedgwick. Alguns veem, mas não farão. Como Balaão, alguns veriam, mas não podem. Como eunuco, alguns não verão e nem poderão. Como Faraó, alguns podem e verão. Como Davi. Thomas Adams. A lei do Senhor é tão santa que se deve orar por perdão, até mesmo de pecados ocultos. Observação. Este era um texto central para os reformadores contra a confissão auricular dos católicos romanos. T.C. Barth, em Manual da Bíblia. Se o pecado de um homem vem a público, a um ministro disponível, um amigo próximo e outros para reprovar, alertar, aconselhar, mas quando ele é o artífice de suas luxúrias, ele se aparta de todas as correções públicas e investe grande diligência e cuidado em condenar sua alma, acobertando seus pecados secretos com algum verniz plausível, que possa gerar boas avaliações de outros concernentes aos modos por ele adotados. Obadiah Sedgwick. Há um poema singular de Wood, chamado Sonho de Eugene Aram. Uma peça, de fato, extremamente notável que ilustra o ponto sobre o qual estamos ponderando agora. Aram havia assassinado um homem e lançado seu corpo num rio. Uma água quase parada, negra como tinta, com enorme profundidade. Na manhã seguinte, ele voltou até o cenário de sua culpa e perscrutou o negro reservatório maldito, com um selvagem olhar receoso, e viu morto no leito do rio, pois secara o infiel canal vultuoso. Depois tentou cobrir o cadáver com um monte de folhas, mas o fortíssimo vento soprou por todo o bosque, deixando o segredo exposto diante do sol. Prostei-me sobre minha face e comecei a chorar, pois sabia que aquele meu segredo a terra se recusava a guardar. Fosse no solo, fosse no mar, na profundidade, o féretro deveria ficar. Em observações namuriosas, ele profetiza a sua própria descoberta. Enterrou sua vítima numa caverna e a cobriu com pedras. Mas após os anos percorrerem sua enfadonha trajetória, o horrível feito foi descoberto e o assassino morto. A hipocrisia é um jogo muito difícil, pois se trata de um enganador contra muitos observadores, pecador sigiloso, desejando uma amostra de ruína nessa terra. Continue em seus pecados secretos, pois não há homem mais miserável do que aquele que peca secretamente e ainda tenta preservar as aparências. O cervo, o veado, seguido por cães famintos com bocas abertas, é muito mais feliz do que o homem que é perseguido por seus pecados. Charles Haddon Spurgeon, em Sermão sobre Pecados Secretos. Quando Satanás nos tenta, isso nada mais é do que atear fogo a um pavio que no mesmo momento se acende. Nosso coração instigado com a mais ínfima faísca que sobre ele cai, tal qual um recipiente cheio de água que, com a mínima sacudida, transborda. E, consequentemente, muitas vezes pequenas tentações e ocasiões muito triviais atraem grandes corrupções, como um recipiente cheio de licor fresco, que com uma pequena abertura espumeja e fermenta a bebida. Ezequiel Hopkins. As escrituras recomendam com frequência o dever de sondar, provar e examinar o coração além de com ele comungar. Anthony Burgess.
Versículo 12 e 13. Aquele que pecar, e quando o tiver feito, disser, não para consolar sua alma contra Satanás, mas para bajular-se em seu pecado, que se trata apenas de uma debilidade, pelo que sei, ele poderá ir para o inferno por suas debilidades. Davi não disse purificar, mas pediu da soberba. Guarda teu servo. Nós podemos, então, ser guardados dela. Receba diariamente o perdão, se não formos dela preservados. A soberba nos dominará. E segue, então serei irrepreensível. De modo que o homem sobre quem o pecado repugnante e presunçoso não exerce domínio, este é irrepreensível. Richard Capel. Versículo 13. Guarda o teu servo. Ser refreado é a cruz do homem mau, e a alegria do homem bom é ser guardado do pecado. Um homem mau é afastado do pecado como um amigo de outro amigo, como um amante de sua amada, com afeições muito fortes e planos de encontro. Mas um homem bom é guardado do pecado, como alguém é preservado de seu inimigo mortal, cuja presença ele odeia e nutre desejos de ver sua ruína e destruição. A miséria do homem bom é ainda ter um coração que precisa ser domado e contido. O tormento e descontentamento do homem mau é ainda estar ou a qualquer momento ser refreado por cordas e rédeas. Obadiah Sedgwick. Não é nossa graça, nossa oração, nossa vigilância que nos guardam, mas é o poder de Deus e sua destra que nos sustenta. Anthony Burgess. Deus guarda os seus servos do pecado. Primeiro, pela graça protetora. Segundo, pela graça auxiliadora. Terceiro, pela graça vivificadora. Quarto, pela graça diretiva. E quinto, exercendo a graça. Condensado de Obadiah Sedgwick. Da soberba. Os pecados da soberba são peculiarmente perigosos. É notável que, ainda que uma propiciação tenha sido provida sob a lei judaica para todos os tipos de pecado, ainda havia esta única exceção. Mas a pessoa que fizer alguma coisa atrevidamente, injúria ao Senhor, tal pessoa será eliminada do meio do seu povo. Pecadores soberbos, ao morrerem sem perdão, devem esperar a porção dobrada da ira de Deus e uma porção ainda mais terrível de punição eterna no poço cavado para os perversos. Charles Haddon Spurgeon. Os rabinos distinguem todos os pecados entre aqueles cometidos na ignorância e os cometidos com soberba. Benjamin Kennicott. Quando o pecado evolui de ato para deleite, de deleite para novos atos, de repetição a atos pecaminosos, para complacência perniciosa, hábito, costume e uma segunda natureza, de modo que qualquer coisa que o toque seja doloroso e atinja o coração do homem, quando tiver tomado o lugar de Deus e exigir ser amado com toda a força, fizer a graça zarpar e outros vícios homenagearem, quando reivindicar que todos os seus interesses do homem sejam sacrificados e que o homem lhe sirva com a reputação que desenvolveu ao longo da vida, com suas fortunas, suas funções, seu corpo e sua alma, até a perda irreparável de seu tempo e sua eternidade. Este é o ápice do domínio do pecado. Neste momento, então, o pecado se torna excessivamente pecaminoso. Adam Litre Letton. Davi ora pedindo a Deus que guarde da soberba, de pecados conhecidos e evidentes, pecados que resultam da escolha da vontade perversa contra a mente esclarecida. Alexander Cruden. Que ela não me domine. Qualquer pecado pequeno pode prevalecer sobre o pecador e derrubá-lo com o tempo. Mas um pecado soberbo opera grande alteração no estado da alma imediatamente, e com um único ato avança extraordinariamente, enfraquecendo a alma e dando uma gigantesca vantagem à carne até alcançar o desastre da conquista completa. Robert Sanderson. Primeiro Davi ora: Senhor, absorve-me dos pecados ocultos, que são pecados de ignorância, e em seguida ele ora contra a soberba, que, como o antônimo mostra, são os pecados contra o conhecimento, pois ele diz:
Se me dominarem, então não serei livre daquela grande transgressão, ou seja, desse pecado imperdoável que nunca será perdoado. Pois para cometer esse pecado, duas coisas são necessárias: mente esclarecida e malícia no coração. Não malícia somente, a menos que haja clareza, pois então o apóstolo teria pecado, logo sendo o conhecimento pai deste pecado. Só o é depois de ter recebido o pleno conhecimento da verdade. Hebreus 10, do versículo 26 ao 28, Thomas Goodwin. Almas contentes, sob certo senso de paz por meio do sangue de Jesus, oram diariamente para serem mantidas pela graça do Espírito. Tais almas verdadeiramente se conhecem, veem o perigo de uma queda, e não ousam deixar de mitigar ou atenuar a hedionda natureza e odiosa deformidade de seu pecado. Não darão ao pecado um nome mais leve do que merece, temendo depreciar o infinito valor desse precioso sangue que Jesus derramou para expiar a culpa por este pecado. Ai, o santo mais exaltado, o cristão mais estabelecido, se deixado sozinho, com que rapidez os crimes mais obscuros, os pecados mais soberbos, terão domínio sobre eles? Wilson Mason, em Um Tesouro Espiritual para os Filhos de Deus. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. Ele treme ao pensar no pecado imperdoável. O pecado secreto é um trampolim para o pecado soberbo, e esse é o vestíbulo do pecado para a morte. Aquele que tenta o diabo e tentá-lo está em um caminho que o leva do mal ao pior e do pior ao péssimo. Charles Haddon Spurgeon. Os movimentos de uma alma tentada a pecar, assim como os movimentos de uma rocha caindo do alto de um monte, são facilmente interrompidos no início, mas uma vez que permanecem em andamento, quem poderá interrompê-los? E, portanto, é a mais profunda sabedoria no mundo observar os primeiros movimentos do coração, sondá-lo e ali mesmo parar. G.H. Salter. Dê atenção especial àqueles pecados que se aproximam do pecado contra o Espírito Santo. E estes são hipocrisia, adotar apenas a profissão exterior da religião e dessa forma fingir para Deus e dele zombar. Pecar deliberadamente contra a convicção da consciência e contra a maior clareza e conhecimento. Pecar soberbamente e com arrogância. Esses pecados, ainda que nenhum deles seja diretamente pecado contra o Espírito Santo, dele muito se aproxima. Robert Russell. Versículo 14. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. As palavras dos meus lábios são zombaria se o coração não medita. Charles Haddon Spurgeon. Mas, Senhor, o que são minhas palavras? O que são os meus pensamentos? Ambos são perversos. Meu coração uma fonte corrompida, minha língua corrente impura. E eu devo trazer tal sacrifício a Deus? O manco, o coxo, o cego, que ao contrário dos animais são limpos, ainda assim são sacrifícios abomináveis a Deus. Quanto mais abominável seria se oferecêssemos os animais impuros. E ainda assim, Senhor, meu sacrifício não é melhor. Palavras falhas, pensamentos sinuosos, nenhum deles são apreciáveis a ti. Menos ainda não seriam os pensamentos malignos e as palavras inertes. Contudo, isso é o que eu tenho de melhor. Qual seria a solução? Não havendo nenhuma, será em ti, Senhor, que devo encontrá-la, e por ela agora busco em ti. Somente o Senhor, ó Deus, pode santificar minha língua e santificar meu coração, de modo que minha língua fale e meu coração pense aquilo que é agradável a ti, aquilo que seja o teu deleite. Arthur Lake, Bispo, e Meditações Divinas.